E aqui do meu lado nós temos aqui o Jerônimo Urey, que é o presidente do Conselho dos Idosos do município de Cuiabá, da Prefeitura de Cuiabá, e aqui está nessa excelente discussão sobre os direitos dos idosos, da pessoa idosa. A gente vai conversar com ele agora e vamos saber, assim, no supra-sumo, o que vai ser discutido, o que está sendo discutido até esse momento. Jerônimo, então. Bom, a quinta conferência dos direitos da pessoa idosa de Cuiabá, ela vem para buscar dentro dos idosos quais são as demandas que nós queremos aqui dentro dos 5 eixos. Eu vou citar o exemplo do eixo, por exemplo, de proteção do idoso. A gente está trabalhando aí, por exemplo, o fortalecimento do centro de convivência dos idosos, um tratamento mais digno, mais respeitoso para com a pessoa idosa, a estruturação do centro de convivência. Então aqui nós vamos tirar todas as demandas que os idosos têm do município de Cuiabá, vamos condensá-las em um relatório, com 5 propostas para cada eixo, 5 propostas no âmbito municipal, ou seja, propostas dentro daquela temática, daquele eixo, para o município de Cuiabá. Depois, 5 propostas para cada eixo, para termos no âmbito estadual, e 5 propostas para o âmbito federal. Vou dar só um exemplo de uma proposta no âmbito estadual e no âmbito federal. O municipal, todos nós sabemos que são as demandas, por exemplo, de estruturação do centro de convivência, uma proposta municipal. E uma proposta estadual. Nós precisamos trabalhar essa questão do direito ao idoso do transporte intermunicipal, que é aquela gratuidade que o idoso tem nas passagens terrestres que nós não conseguimos fazer com que as empresas cumpram a lei. Então, isso já está dentro de uma proposta que foi retirada para o âmbito estadual. E ontem estava aqui o procurador do idoso do Ministério Público, ele já está ciente disso, nós vamos fazer essa provocação e da conferência já vai desdobrar numa ação do Conselho juntamente com o Ministério Público. A outra seria no âmbito federal. E esse direito do idoso à passagem terrestre, 2 passagens por ônibus, está tipificado no artigo 40 do Estatuto do Idoso. No entretanto, o artigo 40, através de um decreto, foi feita a regulamentação desse artigo 40. Nesse decreto fala assim, tudo bem, nós vamos continuar dando as 2 passagens. No entretanto, será apenas para ônibus convencional. Então, esse decreto, nós estamos mandando ele para a Conferência Nacional, e ontem nós tivemos a presença aqui do presidente do Conselho Nacional, ele já está ciente disso. O Conselho Municipal de Cuiabá vai estar mandando isso para o Conselho Nacional para que seja revogada esse decreto, que seja para ônibus executivo, porque hoje 90% dos ônibus são executivos. E aí os direitos dos idosos ficam sendo burlados por conta de um decreto. Doutor Jerônimo, é o seguinte, às vezes, por causa de uma palavrinha que está na lei, os empresários ou alguém lá tem uma ideia e fala, cara, tem essa palavrinha, não vamos cumprir. Porque aí se inventa outro truque, outra palavra, outro tipo de transporte, outro tipo de convenção aí que eles determinam, e aí os idosos e as pessoas sempre são prejudicadas, Então, às vezes pode abolir da lei, eles têm direito a qualquer tipo de passagem, seja de avião, de ônibus e tal, e não especificar, tipo assim, é convencional, é o ônibus executivo, tirar essas palavras, executivo, convencional, outro tipo de grau de ônibus ou de transporte que existe. Não seria melhor pensar assim, dessa forma? Bom, a lei, o Estatuto do Idoso é que estabelece, e ali nós falamos de transporte terrestre interestadual. Então, o que foi feito é o seguinte, na verdade, o que acontece muito com a lei é a questão da interpretação, é a questão da hermenêutica. Então, a hermenêutica é sempre o problema. Exato, a hermenêutica, existe em toda a lei até as correntes, Mas nesse caso não é nem questão de hermenêutica, nesse caso foi mesmo um decreto que talvez para aquela época foi... Nos anos 80, 90? Não, isso foi em 2006. 2006. E o Estatuto, salvo engano, é de 2001 e esse decreto é de 2006. Então, o que acontece? Esse decreto colocou uma vírgula nesse direito. E agora não existe mais ônibus convencional. Está na hora de tirar o convencional e colocar executivo. Só isso. Só isso.
Então, é isso que E nós vamos fiscalizar, né? E aí sempre no Congresso Nacional você tem que revisar o Vademecum, né? Por causa de uma palavrinha ou outra que no decorrer do tempo ela fica arcaica, né? Exatamente. E acaba a lei, os direitos sendo prejudicados por causa dessas questõezinhas, essas questiúnculas. Né? Exato. Esse negócio está tão simples, porque como é um decreto presidencial, um decreto é simples, com outro decreto você revoga esse anterior, entendeu? Então eu acho que está mais fácil do que a gente pensa, mas isso tem que ter uma vontade política para fazermos isso. Então esse é um exemplo que nós fizemos, um exemplo de uma proposta no âmbito municipal, uma proposta no âmbito estadual e uma proposta no âmbito nacional, né? Nacional, exato. Então essa é a ideia dessa conferência, levantarmos as demandas, levantarmos o que os idosos precisam em Cuiabá. Precisam de muitas coisas, mas o primordial, o principal que nós precisamos trabalhar uma campanha de sensibilização para terem respeito para com as pessoas idosas, sobretudo servidor público. Para finalizar, Cuiabá, como é uma conferência municipal, Cuiabá tem um problema da mobilidade. Calçadas estreitíssimas, as calçadas não são padronizadas, não tem rampas, não tem aquele material do lado para você segurar. Sempre tem problemas assim em todos os lugares que você vai aqui em Cuiabá. Está sendo pensado isso também em nível de Conselho Municipal, em nível de Câmara Municipal, para se resolver esses probleminhas em Cuiabá, porque não é uma ou duas, três vezes que eu já vi idosos caindo no centro de Cuiabá, e eu próprio mesmo já tropecei muitas vezes e caí no centro de Cuiabá assim do nada. Certo. Esses problemas vão ser assim a curto prazo resolvidos? Bom, Cuiabá é uma cidade que é antiga, uma cidade histórica, que não teve planejamento. Né? Eu tenho muita convicção de que, pelo prefeito ser arquiteto e urbanista, ele vai estar sensível a essa causa, porque, veja bem, já se passaram muitos prefeitos, eu estou aí acompanhando o Wilson Santos, Galindo, o próprio Mauro Mendes, e nós não vimos uma campanha efetiva disso daí. Uma transformação. Eu estou esperançoso com o Abílio, então, até por ele ser arquiteto e por ele ter uma visão estratégica com relação ao idoso. De imediato não é possível. Você teria que fazer uma série de transformações da cidade. Não, na verdade você tem que fazer primeiro um programa, você criar um programa. E você criar um programa no âmbito governamental, você tem que pensar ele de um ano para o outro. Então o Abílio teria que fazer um projeto, teria que dotar esse projeto orçamentário e financeiramente para começar a executar a partir de 2026. Repito, tenho muita esperança e convicção de que Abílio, por ser arquiteto, por ser urbanista, ele vai transformar Cuiabá e tornar Cuiabá mais amável. Inclusive, uma palestra que nós teremos agora recentemente, vamos ter daqui uns dias, no âmbito da RENAD, é justamente sobre isso, tornar as cidades acolhedoras para a pessoa idosa. Receptivas. Exatamente. E a começar pela mobilidade. Mobilidade. Exatamente. Muito bem. Um abraço, tamo junto. E o senhor também já é convidado para participar do nosso podcast na Cuiabana FM, né? É só nos todas convidar. as terças-feiras, das 3 horas da tarde até as 4, 1 hora de programa. Combinado. Ok? Estamos combinados. Um abração, até mais. Obrigado.